Então agora eu vou iniciar a palavra e talvez você que vai nos acompanhar nas redes sociais, o tema dessa mensagem talvez fez você interessar por esse assunto. E não vou enrolar não. Aquilo que nós deixou como tema, nós vamos revelar nos primeiros 10 minutos. Mas mesmo você recebendo isso, que te gerou curiosidade, você tenta permanecer com nós até no final. Porque no decorrer da ministração será entregue algumas chaves que, se você pôr em prática em sua vida, vai fazer de você uma pessoa melhor e vai levar você a estar vivendo algumas coisas que você tem tentado do seu jeito e do seu jeito você não tem conseguido. A palavra de Deus fala no livro de Gênesis, capítulo 22, do amor de Deus para com o homem e do amor do homem para com Deus. E se você tiver com o espírito pronto e atento verdadeiramente àquilo que será ministrado desde então, você vai ver que eu não estou doido em dizer que existe uma coisa melhor para nós do que o amor de Deus. Irmão, o que faz diferença entre uns indivíduos e outro, isso já tinha que ser claro em você, que não é o amor de Deus. Por quê? Porque Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Então, se o que fazesse diferença para a vida das pessoas fosse o amor de Deus, todos viveriam de forma equilibrada. Mas a gente vê que não, a gente vê que tem uns que sobressaem. Tem uns que conseguem ir mais além. E existe, irmão, o porquê dessas coisas. Então, a primeira coisa que você tem que desmistificar de você é isso. Que Deus ama a pessoa de maior necessidade na terra, como Ele ama a pessoa que tem as maior provisão nessa terra também. Então aí já fica bem claro que o que faz diferença entre um e outro não é o amor de Deus. E de cara você tem que entender isso aqui. Você tem que entender isso aqui. E em Gênesis capítulo 22, fala que o Senhor prova Abraão. O Senhor prova Abraão. E nós temos, irmão, que ter essa consciência. Que muitas das vezes o Senhor nos testa. Para quê? Para que Ele esteja com a nossa aprovação, confiando algumas coisas diferentes para nós. E quando você vê Isaac nos braços de Sara, quando você vê Isaac nos braços de Abraão, aquilo é uma manifestação do amor de Deus para com ele. Mas quando você vê ser prometido as nações para Abraão, aquilo já é uma manifestação do amor de Abraão para com Deus. Então, para você que estava curioso por causa do tema, a resposta está aí. O seu amor para com Deus
é melhor para você do que o amor de Deus para com você. Você tem que entender isso. Porque quando Deus estava amando a Abraão, Deus estava dando Isaac. Mas quando Abraão estava amando Deus, Deus estava liberando sobre a vida dele todos os filhos, nações. Nações. Então, para a gente ter nossa vida organizada, os nossos anseios terrenos supridos, o amor de Deus nos leva a tudo isso. Mas para a gente ter o além de Deus, mais do que aquilo que nós esperamos, mais do que aquilo que nós imaginamos que pode acontecer com nós, é só nosso amor para com Ele que nos levará a viver essas coisas. Então hoje eu vou trabalhar em cima desse tema, em cima da nossa adoração para com o Senhor. Porque melhor do que ser amado por Deus, é a gente amar verdadeiramente Ele. E desde, irmão, que eu entendi isso, não faz muito tempo, faz uns 50 dias, Deus melhorou eu bastante. E por isso eu senti a necessidade de estar gravando essa mensagem. Porque do mesmo jeito que ela me ajudou, está me melhorando como pessoa, Deus tem como propósito melhorar você também. Então você entendeu que Isaac é o amor de Deus para com Abraão? E que as nações é o amor de Abraão para com Deus? Então é por isso que eu falo que o nosso amor para com Deus é melhor para nós do que o amor dele para conosco. Mas por que nós amamos ele? Porque ele nos amou primeiro. E nós não esquecemos isso e nós não subestimamos isso. Mas depois que a gente foi amado por ele, a gente pôde entender um pouco de que é amor, de que é ser amado. E nós podemos corresponder ele da mesma maneira. E quando nós correspondemos Deus da forma que Ele espera que a gente corresponda, as coisas começam a fluir de forma diferente e melhor para nós. Então você tem que ter isso no seu coração. Que Deus me ama, isso é claro, isso é notório. Ele não precisa fazer mais nada para que você se convença disso. Mas você precisa fazer algo. Para quê? Para que o Senhor possa estar olhando para a terra e possa estar achando você como Ele tem como propósito em achar os verdadeiros adoradores. Então, irmão, Deus não está buscando mais quem Ele ama. Porque senão Ele pegava qualquer um, irmão. Ele fazia as coisas através da vida de qualquer um. Por quê? Porque Ele ama todos. Mas agora o Senhor está buscando, irmão, é quem ama Ele. E quem ama Ele vai experimentar umas coisas diferentes. Então, irmão, não tem muito tempo. Isso aqui é mensagem que eu fiquei com os irmãos aqui em casa, ministrando umas 5 reuniões, 1 hora por dia. Mas hoje eu não tenho esse tempo para que eu possa estar lendo e fundamentando para você. Mas eu estou citando, irmão. Você tenha o interesse de abrir a sua Bíblia e ler a passagem depois e ver que o que eu estou falando é verdade. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive crise com uma pessoa. Porque o Senhor me revela muita coisa e eu começo a ministrar assim, citando, sem abrir a Bíblia e ler para a pessoa. E eu fui criticado por causa disso. Mas eu não tenho problema com isso, não. A pessoa ela tinha que ver que ela não estava lembrando das passagens porque ela não lê Bíblia. Então, meu propósito não é que lê Bíblia para vocês. Isso você pode fazer na sua casa.
Meu propósito é trazer a essência daquilo que o Senhor colocou no meu coração através da palavra que você está curioso em ler. Só que eu não vou ler para você não. Está em Gênesis capítulo 22. Você vai ver Isaac, que é o amor de Deus para com Abraão. E você vai ver as nações, que é o amor de Abraão para com Deus. Quando Deus adorou, quando Abraão adorou Deus, submetendo a direção dele, que era sacrificar Isaac, o Senhor veio através do anjo e falou para ele, não precisa fazer isso mais não. E por você ter me correspondido da maneira que eu espero, que é me amando verdadeiramente, você não vai ficar só com Isaac. Você agora vai ter todas as nações da terra. Então você lê, irmão. É até bom que eu provoque você ler. Eu estou aqui para isso, eu gosto mais. E hoje eu vou trabalhar em cima desse tema, que é a adoração. No livro de João, anota aí, você que gosta que eu leia a Bíblia para você, eu não vou ler não. No livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 21, fala acerca de algo que o Senhor ministrou na vida dos discípulos na mesa, e mesmo o Senhor falando para eles, aquilo soou como mistério. O Senhor tinha dito, irmão, para que você esteja lembrando também, acerca de um que iria trair ele. E os discípulos ficaram assim meio voadão, e eles ficaram interrogando assim em um outro, né? Se alguém entendeu. Irmão, e ninguém tinha entendido. E aquela palavra fala, a partir do versículo 21, que João, que era o discípulo que Jesus amava, e que era o discípulo que amava verdadeiramente o Senhor, estava deitado no peito dele. E Pedro chegou até João e mandou João perguntar quem. Pedro não foi até Jesus. Então isso aí me leva a entender, irmão, que tem uns acessos diferentes àquele que verdadeiramente adora Deus. Quanto mais você gostar dele, quanto mais você amar ele, mais coisa ele vai te revelar. E o que me chamou a atenção, que aquilo não era o interesse de João saber. Porque João amava o Senhor, ele estava em paz, ele tinha convicção que não era ele. Mas os outros, que não amavam da forma que deveria amar, ficaram meio assustados, como se diz, vai, pode ser eu. E Pedro, querendo saber logo quem, para que ele pudesse livrar daquela profecia, que era algo negativo em relação a eles, ele vai e fala para João, João, pergunta a ele quem é. E Deus revela para João aquilo que Pedro queria saber. Então, irmão, você tem que ter humildade. Tem gente que não gosta de ouvir ninguém. Mas tem coisa que é anseio que você tem dentro de você, que Deus vai te revelar através da vida de outro. Até isso a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. E João pergunta. E o Senhor revela para João. O Senhor revela para João. Mas nenhum daqueles que estava na mesa teve o entendimento, irmão. Teve o entendimento. Fala que aqueles que estavam na mesa com Jesus não estavam entendendo o que ele estava falando. Então, irmão, não basta só estar nos pés, não basta só estar na mesa, comendo com Cristo. Além da gente estar nos pés, além da gente estar na mesa, alimentando com Ele, a gente tem que ter o coração e o sentimento voltado verdadeiramente para Ele.
Para quê? Para que Ele possa nos confiar coisas a mais. Aí o Senhor pega e fala assim, ó, aquele que eu entregar o pedaço de pão molhado, é isso. E Ele pega e entrega para Judas. E quando Judas, irmão, alimenta daquilo, fala que Satanás entrou no corpo dele. E o Senhor pega e fala para ele, então vai e faz logo aquilo que você tem que fazer. Então, se você tem curiosidade nessa história, você lê, está no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 21. Mas eu quero que você grava esse final que eu te falei também, que Satanás entrou na vida de Judas. Ah, aqui que Deus me pegou, pastor. Aqui que Deus me pegou. Sabe quem revelou para a igreja? Para a igreja, revelou para a igreja. Quem era Jesus? Satanás. Aí eu falei, mas Deus, por quê? Satanás sabia quem que era o Senhor e a igreja não sabia. Aí Deus pegou e falou no meu coração, porque ele esteve comigo, me tentando, em Mateus capítulo 4. Ou seja, quem está com Deus, irmão, independentemente de quem é, se é pastor, se não é, de religião que é, irmão, ele vai saber algumas coisas para falar para aqueles que deveriam saber. Satanás, ele só sabia quem era Jesus, por quê? Porque ele passou tempo com Jesus. Então, por que nós não entendemos as coisas de Deus? Porque nós não passamos tempo com Ele. Então, vamos aprender, irmão, independentemente com quem. O que vale é o ensino, não é quem está ensinando. O que vale é o ensino. Às vezes você olha aí, no Tiago, aqui é lá, irmão, era Satanás, irmão. Satanás sabia quem era Jesus e a igreja não sabia. Mas por que Satanás sabia? Porque ele passou tempo com Deus. Em Mateus, capítulo 4. Então, irmão, para você saber algumas coisas diferentes, irmão, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer seus estudos. Mas é quem verdadeiramente conhece o autor. Então, irmão, não adianta a gente conhecer a Bíblia de Deus, nós temos que conhecer o Deus da Bíblia. A igreja conhecia a Bíblia de Deus. O pastor Hermes está aqui, é testemunho. Uma pessoa de 12 anos sabia decifrar os 5 primeiros livros da palavra da igreja daquela época. Mas ela não conhecia o Deus da Bíblia. Por que ela não conhecia? Porque ela não passava tempo com Ele. Então, talvez você que está aí querendo saber o porquê ou a forma que você deve estabelecer para que você venha conhecer Ele mais, irmão, é amando Ele, é passando tempo com Ele. O diabo, irmão, ele é sagaz. Ele queria ter a certeza, além de gerar dúvida em Jesus, em Mateus capítulo 4, ele queria ter certeza também. Porque ele olhava o filho do Zé marceneiro e falava, nossa, não é possível que é isso. E era ele, irmão. Era o filho do Zé, Jesus. Aí o diabo fala, não, vamos lá que nós temos que comprovar esse trem. Você vê, ele teve o interesse que a igreja não teve, irmão. O céu abriu, no capítulo 3, o céu abriu. E o próprio Deus falou, esse é meu filho amado em quem eu me tenho prazer. Naquele momento, Jesus foi apresentado para a igreja, para aqueles que não eram da igreja e para Satanás também. Só que Satanás olhava Jesus e falava, nossa, será que Deus não está enganado? Não? Será que é isso aí mesmo? O filho de Zé? Irmão, era o filho de Zé. Era o filho do Zé, só que ele quis comprovar. E ele usou 3 maneiras, irmão, que é as 3 que ele usa no dia de hoje. Primeira coisa, olhando
para a necessidade de Jesus, para o anseio de Jesus e tentando ele nessa. Porque o Satanás conhecia a letra toda. E ele sabia que o verdadeiro Filho de Deus, ele não ia responder à necessidade. Ele ia responder o Pai de acordo com o que o Pai queria. Ou seja, ele não ia estabelecer de acordo com a sua vontade. Ele ia estabelecer de acordo com a vontade do Pai. Então ele vê Jesus com fome, ele pega e fala: se você é Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Porque se Jesus fizesse isso, ele já ia saber, não é balela. Não é isso aí não, Deus quis me enganar. Deus quis me enganar. Mas Jesus não correspondeu à sua própria vontade, ao seu próprio anseio. Talvez, irmão, você está com necessidade de alguma coisa e está achando que Deus é injusto. Então, você olha para a Bíblia e veja que Jesus tinha necessidade também. Então, o que importa, irmão, não é ser tudo suprido ou está faltando alguma coisa. O que está em questão não é isso. O que está em questão é a resposta que a gente está dando para Deus. E Jesus, mesmo com necessidade, Jesus também reconhecia a necessidade dele. Sendo tentado nela, Jesus preferiu estabelecer na vontade de Deus. Aí o diabo já começou a ficar meio assim. Só que Jesus usou a palavra para com ele. E ele sabia que o Filho de Deus não ia ser raso nas palavras. E qual que é a outra forma que ele vem tentar depois? Com a palavra. Não, então tudo bem. Ele leva Jesus no lugar mais alto do templo. Então toma cuidado, irmão, você que está com o coração no lugar mais alto do templo. Você pode chegar aí, achar que foi por Deus e não foi por Deus, irmão. Jesus chegou no lugar mais alto do templo e quem levou ele foi Satanás. Foi Satanás. Então guarda seu coração, porque dele procede a saída da vida e da morte. Aí Satanás pega e fala para ele lá: lança-te daí embaixo, porque está escrito que se você tropeçar em alguma pedra, nada vai acontecer com você. Aos anjos eles dará a ordem que vai te sustentar para que você não sofra nenhum mal. Aí Jesus mostra para ele que ele não era raso no conhecimento. Ele fala: também está escrito. Também está escrito que nós não devemos tentar o Senhor Deus. Aí ele vai para o... É aqui que eu quero que você preste atenção. Ele pega Jesus e leva para o monte. E chegando lá no alto do monte, ele mostra todos os reinos da terra e a glória dele. E ele pega e fala para Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrares me adorarem. Tudo isso eu vou te dar, se você prostrar me adorar. Aí Jesus resiste mais essa. Aí ficou claro para Satanás que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus. Então toma cuidado, irmão, você que está indo para o monte atrás de coisa. Quem levava o filho para o monte para ser abençoado não era Deus não, era o diabo. Quando Deus levou o filho para o monte, o Gólgota foi para ser sacrificado. Então toma cuidado, irmão. Deus não vai deixar ninguém enganar. Deus vai pegar todo mundo, irmão. Deus está pegando eu, vai pegar você também, eu sei que vai vir depois também. A espada de Deus ela é de 2 gumes, irmão. É corta todo mundo. É corta todo mundo. Aí ele, como se diz, tentou Jesus naquilo que Jesus queria. Aí a tentação final, irmão, foi o start, que é o que eu quero que você preste atenção. Foi aquilo que o homem quer, que qual homem que não quer governar sobre a terra, ter todas as coisas da terra, todos os prazeres do mundo? Qual homem que não quer? Qual homem que não quer? E outra coisa que ele sempre quis, era ser adorado pelos filhos. Porque ele queria estar no lugar de Deus, só Deus é digno de adoração. Ou seja, eu testo ele naquilo que ele quer e ele me corresponde naquilo que eu quero. Essa foi a tentação. Mas é aqui que eu quero que você preste atenção. O Satanás que quis que Jesus adorasse ele no começo do ministério, terminou
adorando Jesus no final do ministério dele, eu vou te provar na Bíblia. Todo joelho se dobrará, irmão. Todo joelho se dobrará. Primeira vez que eu vi, eu achava que Satanás ia dobrar no último dia, irmão. Ele já dobrou. Ele já dobrou. Você acha quem que deu o beijo, irmão? Beijo é um sinal de adoração. Para você que gosta da Bíblia, hoje eu estou bonzinho, irmão. Hoje eu estou bonzinho, estou falando. Porque você não lê, eu estou falando. Você abre a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, lê do 47 para baixo. Judas, ele sai cheio do diabo, cheio de Satanás, ele sai. E vai até no sacerdote. Aí ele fala para o sacerdote, não, eu entregue ele. Aí eles combinam um sinal. E qual que era? Um beijo. Irmão, você acha que o diabo queria beijar Jesus, irmão? O Lutero fala que até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus, ele contribui para o propósito. Se o diabo chega através de Judas falando, a igreja entendia de letra, ela não ia acreditar. Sabia que ele era o pai da mentira. Jesus falou em João capítulo 8, vocês é filho do pai da mentira, e quer corresponder à vontade do pai de vocês. Então a igreja sabia que o diabo era o pai da mentira. Se o diabo chega lá falando, é esse aqui Jesus? Eles iam falar, então vamos pegar outro, porque esse aí ele é mentiroso. Então ele teve que, irmão, fazer para Jesus aquilo que ele esperava Jesus fazer para ele, irmão. Eu acredito demais. Por isso eu prego a verdade, irmão. Porque tudo que esses líderes grandes querem que eu faça para eles, vai chegar um dia que se eles não fizerem para mim, eles vão fazer para meus filhos, irmão. Porque eu vou me manter na verdade até no final. Eu não vou pregar fábula. Eu não vou pregar ilusão. Eu não vou ser ministro disso. Assim como Jesus não era nos dias dele. Aí no fim dos dias de Jesus, o diabo chega e adora ele com um beijo. Você está vendo quem revelou que era Jesus, irmão? Para a igreja, isso é uma humilhação para nós. Então, irmão, você não vem não, se Deus usar um muçulmano, se Deus usar um católico, um espírito, outra pessoa que nem religião tem não, irmão. Porque Deus não fechou monopólio com religião nenhuma. Deus vai trabalhar nos últimos dias da vida dele com aquele que verdadeiramente adora ele. Quem teve que mostrar para a igreja, da letra, quem era Jesus naqueles dias, foi o diabo, através de um ato de adoração, irmão. Então, se a gente não adorar a Deus, irmão, a gente não vai conseguir falar para a pessoa quem ele é. O diabo é o diabo de Deus. O Tiago é o Tiago de Deus. Você que vai zicar, vai escrever algumas coisinhas também, você está contribuindo para o propósito de Deus. Então está tudo, irmão, no controle, nada saiu do controle. Então não pensa que foi Judas que deu um beijo em Jesus, não. Judas não adorava Jesus, não. Judas adorava o dinheiro. Até na parte do dinheiro era ele. Na parte da adoração, irmão, foi o próprio Satanás, irmão. Foi o próprio Satanás. Porque nem Satanás gosta de dinheiro igual o homem gosta. Ele estava dando dinheiro tudo para Jesus. Para quê? Para ele ser adorado. Aí Deus honrou Jesus. No final, ele terminou sendo adorado para Satanás. Dá um beijão aqui, negão. Dá um beijão aqui. Irmão, é profundo demais. É profundo demais, irmão. Aí você fala, Tiago, onde você tirou isso? Na Bíblia? Irmão, está na Bíblia. Mas é só relacionando com ele que ele te revela ela. Ele te revela. O diabo adorou, irmão. Adorou. A igreja não adorava, ele não pôde falar quem era Jesus. Os discípulos não adoravam da forma que deveria adorar, que era Judas. Não adorava da forma que deveria adorar, ele não pôde falar quem que era Jesus.
Quem pôde falar foi um que adora. E Satanás teve que adorar, para que ele pudesse falar quem que era Jesus. Então, irmão, acabou esse negócio de religião. Acabou, irmão. Acabou. Acabou, irmão. E se você lê em João, quando fala desse acontecimento, fala que Jesus, irmão, você vê o tanto que o ato de adorar expressa mais do que aquilo que o próprio filho fala, que Jesus teve que confirmar 2 vezes que era ele. Depois que Judas beijou ele, é o Senhor mesmo? É eu. Só deixa os meus só de boa. É eu. Jesus não julgou a responsabilidade para os outros, não, irmão. Jesus não quis correr daquilo que ele tinha como propósito, não. Ele continuou no propósito, não é eu. Aí fala que o povo caiu no chão e ficou meio assim. O que vocês querem? Não, já falou para você, né? Quer saber quem que é Jesus? Eu não estou te falando que é eu. Você pregando, irmão, nós temos que pregar 2 vezes. Adorando, irmão, é um ato só. É um ato só. Jesus, né, tem que pregar 2 vezes. Nós temos que pregar milhões de vezes. Eu estou pregando 2 vezes essa palavra, eu já estou sentindo incomodado. Eu sei que muita gente não vai pegar o que está sendo entregue aqui. Mas o que Deus quer que a gente entenda é isso, irmão. Que o amor de nós para com Ele é muito melhor para nós do que o amor dele para conosco. Porque Deus ama todo mundo, irmão. Deus ama todo mundo. Se fosse o amor dele, irmão, estava todo mundo bem. Mas por que não está todo mundo bem? Porque as pessoas não correspondem a ele no sentimento. E esse é o tempo que vai sobressair, irmão, quem corresponde a ele no sentimento. Sobressaiu a igreja que é dia, o diabo, irmão. O diabo sobressaiu a igreja que é dia. Por quê? Porque ele adorou. O joelhinho dele dobrou. Até quando, grandão, você acha que você vai conseguir se manter nessa posição? Se fosse você, se dobrava agora. Se dobrava agora, que eu sei que Deus está falando com você. Se fosse você, se entregava agora. Se dobrava agora. Porque depois, no final, irmão, não tem jeito mais não. A palavra de Deus fala que Isaú buscou arrependimento com lágrimas e não achou. Porque Deus foi dando oportunidade demais para ele arrepender e ele não arrependeu. Então Deus ainda está dando oportunidade para os grandes, para aqueles que estão representando ele, para nós arrepender. Então que a gente seja a se dobrar agora. Porque no final, irmão, não adianta a gente querer dobrar, não. E no final todo mundo vai dobrar, irmão. E naquele dia, até quem dobrou pereceu, irmão. Foi Judas e Satanás com um beijo. Ele se dobrou no final, mas no final não adiantou, irmão. Deus quer uma resposta de nós agora. A gente tem que arrepender agora. Arrepender agora. É Marcos capítulo 4. Hoje eu estou tendo que citar tudo. Capítulo 4, versículo 33 e 34. Fala que Deus ensinava muitas coisas com parábola. Mas para os dele, para aqueles que conviviam com ele, que caminhava com ele, ele dava a explicação das parábolas. Então, irmão, você quer ler a Bíblia e ela não soar como historinha para você, ela soar como letra, um acontecimento para você, para ela gerar vida em você, você tem que passar tempo com ele. Você tem que andar com ele. Você tem que andar com ele. Para todo mundo, Jesus falava, Deus falou comigo, irmão, não glória não. Deus fala com todo mundo. O livro está lá. Você vai ler lá, fala a todos Jesus falava. Por parábola. Mas a explicação da parábola, ele dava para aquele que amava ele. Que convivia com ele. Então, irmão, mais uma. Eu vou andar rápido, irmão, mas isso aqui é uma conferência de umas 6, 7 mensagens. Um dia, se eu tiver a oportunidade de ministrar, eu não sei não se Deus não me chamou para estar ministrando só isso daqui para o resto da minha vida. Mas isso aqui é uma escola profunda demais, é benefício demais. Cada coisa que eu estou te citando, irmão, dá uma pregação de 1 hora. Então, valoriza. Valoriza. Então, você está vendo? Quem
tinha a mensagem para falar para os outros, irmão. Para os outros discípulos era João que amava. João que sabia que era Judas que ia trair. Nem Judas sabia que era ele próprio, irmão. Os outros discípulos também não sabiam. Eles estavam na mesa e estavam enganados. Eles estavam achando que Jesus estava falando de só na mesa. Tá só andando com ele, irmão, não é suficiente. A gente tem que ter o sentimento voltado para ele. Para quê? Para que a gente tenha certeza, convicção, para que a gente não anda achando, para que a gente não anda enganado. É isso aí. Aí, o que eu gostaria de falar, irmão, muito, era dessas coisas. Eu notei outras coisas aqui também. Eu não vou falar de todas elas, mas o pouco que eu estou falando, eu creio que está saindo bem fundamentado. Você ouve uma vez, é igual escola, irmão. Por isso que aqui já chama escola. Você volta e ouve de novo. Cada vez que você vai ouvindo, não estou falando isso porque a gente quer só a visualização, não. É que a gente quer que isso entre dentro de você e esteja fazendo um efeito, esteja transformando você. Porque isso aqui me transformou, irmão. Antigamente eu passava mais tempo com pessoa do que eu passava com Deus. Hoje eu não aceito mais isso. Correspondo às pessoas, respondo às pessoas de acordo que eu posso, mas o meu tempo eu passo mais com Deus. E acabou, irmão. Hoje eu sou feliz. E você pode ser feliz também. Ah, mas você não tem problema. Não, tem, irmão. Tem problema, tem necessidade. Igual Jesus tinha lá no deserto. Mas eu tenho certeza que depois de eu vencer tudo isso, correspondendo a Deus da forma que eu estou correspondendo, vai vir uns anjos e vai me servir, irmão. Hoje está vindo o diabo me tentar. Ei, o que está adiantando? Você está desempregado? O que está adiantando? Está faltando algumas coisas que você gostaria de ter. O que está adiantando? Hoje eu estou sendo tentado, irmão. Mas no final dessa tentação, fala em Mateus capítulo 4, que veio os anjos e serviu Jesus. Irmão. Então eu sei que alguma coisa vai acontecer no final. Mas o Senhor não vai deixar o justo perecer, irmão. Aquele que acredita na justificação do Senhor. Justo não é quem erra, não, irmão. É quem acredita na justificação do Senhor está estabelecendo ela. Então eu sei que no final, irmão, os anjos veio foi no final, irmão. No começo vem o diabo mesmo. Mas o diabo é o diabo de Deus, irmão. E está contribuindo com você para que você possa expressar para Deus, Deus, estou fechado com o Senhor, não largo. Ah, mas o outro está indo bem. Amém. A igreja do outro está cheinha. Amém. Amém. Não tem problema isso não. Não tem problema isso não. Mas nós vamos continuar fundamentados naquilo que Deus tem para nós. E no final de tudo isso, irmão, alguma coisa vai acontecer, irmão. E eu tenho essa convicção, essa certeza. Deus não vai deixar ninguém perecer, irmão. Não vai deixar ninguém perecer. Hoje eu sei porque Jesus dormia na tempestade, irmão. Porque eu estava acordado quando todo mundo estava dormindo. Quando estava todo mundo dormindo na madrugada, Jesus estava se relacionando com o Pai, irmão. Aí quando estava todo mundo acordado, desesperado na tempestade, Jesus estava dormindo, porque ele tinha ouvido o Pai antes. Irmão, eu ouvi o Pai antes, não importa o que está acontecendo. O que importa é que eu ouvi do Pai. E ele falou que vai livrar, ele vai livrar, irmão. Então tenha seu sentimento voltado para ele. Tenha seu sentimento voltado para ele. Irmão, eu marquei aqui João capítulo 21, último capítulo. Fala que depois da morte de Jesus, os discípulos deram uma rebeladinha. Pedrão, o mais alvoroçado de todos, pegou e falou assim, eu vou pescar. E os outros, não vou deixar você sozinho não, vou com você nessa também. Você está vendo a hora da gente ganhar o 10, irmão? A gente é reprovado? A gente é reprovado? Ou Jesus tinha falado para eles, ó, depois do terceiro dia eu vou ressuscitar. O mínimo que eles tinham que ter esperado era o terceiro dia. Falei, não, vamos esperar. Ele falou, terceiro dia, vamos esperar os 3 dias. Se não ressuscitar, e nós vai gerar com a força do nosso braço. Não, irmão, nem isso eles esperou, irmão. Eles foram todos fazer aquilo que eles estavam fazendo antes, irmão. Então, nunca ache que você é bom. Até João, que amava ele, irmão, foi fazer o que fazia antes. Foi pescar, irmão. Então, um pouquinho que a gente desliga de Deus, irmão, a gente volta a ser a pessoa ruim,
que a gente estando na presença dele, ele nos condicionou a deixar de ser. Então, irmão, não pode perder o foco. E o foco não é o estudo bíblico, é a intimidade e o relacionamento com Deus. Esse é o foco. Aí Pedrão fala, não, eu vou ir pescar. Porque antigamente eu tinha ido para multiplicar o pão, era Deus conosco. Agora Deus falou, deixa, já não é mais conosco. Não é mais conosco, Deus. Aí Jesus ressuscitou, vem, está tudo lá pescando. Jesus ali na praia, irmão, e eles não reconheceram quem era Jesus. João, que sabia algumas coisas diferentes, irmão, não estava sabendo quem era Jesus. Aí eles chegando, Jesus pega e pergunta a eles, vocês têm alguma coisa de comer? Aí eles pegam e falam, não. Aqui o Senhor já quer que a gente entenda, irmão. Aqui o Senhor já quer que a gente entende. Que nós, do nosso jeito, da nossa forma, a gente não vai chegar no objetivo final, naquilo que Ele tem proposto para nós. E eles da forma deles, Jesus obedeceu tudo, na hora que eles veem chegando, e aí, vocês têm alguma coisa para comer? Como se adiantou alguma coisa, vocês agiram da forma de vocês, estabelecer do jeito de vocês? E eles realmente têm a sinceridade de falar, não adiantou não. Aí Jesus pega e fala para eles, e eles não reconhecendo Jesus, joga a rede para o lado direito aí. João capítulo 21, irmão, vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. João capítulo 21, ele joga. Fala que eles pegaram uma quantidade de peixe que eles ficou extasiado. E Pedrão achando que era o cara. Tipo assim, não, isso é nós. Aí João Pedro, é ele. Tá vendo o cara do amor? Você está vendo por que você tem que amar a Deus? Senão você vai achar que o sucesso na sua vida tem relação com você. Você vai achar que é você. Você vai achar que é você. Pedrão nem deu ideia que era Jesus, não. Ele achou que era ele, porque ele era um profissional da pesca. Mas João, naquela hora, os olhos de João foram abertos. E ele abriu o olho de todo mundo. Por quê? Porque João adorava, irmão. Vamos abrir o olho de todo mundo. Como que é a forma da gente abrir os olhos de todo mundo, da igreja e daqueles que estão fora da igreja? É amando verdadeiramente o Senhor, para que Ele possa estar revelando as coisas dessa para nós, irmão. Isso é nós que está pregando, irmão. É gente pequena. É gente pequena. Ele gostava de... Ele, é Jesus. Aí Pedrão ele era buraçado, irmão. Ele já deu de ponta, já largou o resultado para lá, como se diz, agora não preciso mais disso aqui. Encontrei aquilo que estava me faltando. Irmão, nós encontramos aquilo que está faltando para nós. Então, até quando nós vamos continuar do mesmo jeito? Mergulha, irmão. Pedrão mergulhou, chegou lá, aí Jesus pega e fala para ele, Pedrão, você me ama? Eu achava que isso que ele ia respondendo e não ia convencendo Jesus, não, irmão. Ele estava convencendo Jesus. E Pedro falou assim, não, Senhor, eu te amo. Aí Jesus pega e fala assim, apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes, irmão. Eu achava que ele não estava convencendo Jesus. Não, ele tinha convencido. É Jesus falando, agora, nos últimos dias que vocês estão vivendo na terra, quem vai cuidar da igreja, irmão, é quem ama. Quando ele fala a pergunta, você me ama? Pedro falou, ama? Então você tem legalidade para sentar meus cordeiros. Agora, se você não ama, se você ama só o dinheiro e fica pregando só essas coisas, se você tiver vergonha na cara, larga a igreja, é noiva de Jesus, não é sua. Mas Pedro deu a resposta certa para ele, não, Senhor, eu te amo. Então você apacenta as minhas ovelhas. Você tem legalidade para isso, Pedro? Porque você gosta de mim. Então, irmão, tem muita gente com as ovelhas do Senhor sem legalidade. Por quê? Porque não ama Deus, ama o sucesso, ama os benefícios de Deus, mas não ama verdadeiramente o Senhor. Não ama verdadeiramente o Senhor. Então, você lê, irmão, está lá. Está lá, irmão. E nos últimos dias, irmão, está em João capítulo 14, não... João capítulo 19, 25 a 27. Você lê lá, estava Jesus sendo crucificado, as Maria e João, um único. Irmão, só vai conseguir até no final aquele que ama Deus, senão vai desistir no decorrer da caminhada.
Aquele que ama Deus. E João. Aí João está lá e Jesus pega e fala para ele, essa é tua mãe, e fala para a mãe, esse é teu filho. Aí Jesus pega e fala assim, ó, pega a mãe e entrega para João. Eu já falei isso aqui em outras ministrações. Então é isso que vai acontecer nos últimos dias. O Senhor está chamando nós para amar Ele. Por quê? Porque é preciso tirar a igreja da mão de uns e colocar na mão de outros, irmão. E o Senhor vai entregar a igreja, irmão, na mão das pessoas que amam verdadeiramente Ele. Independente de que Ele está manifestando com o dom ou não, irmão. Não vai ser mais o dom que vai encher os tempos. Vai ser o amor do líder para com Deus. Não vai ser mais o amor que vai fazer a pessoa conhecida. Vai ser o amor do líder para com Deus. O Senhor fez isso nos últimos dias dele na terra. O Senhor fará isso nos últimos dias que antecede a volta dele, irmão. Que antecede. Então, irmão, eu vou terminar te entregando uma chave, irmão. Uma chave. Até para você que quer fazer sucesso, quer ser reconhecido no mundo, quer ter as nações. Irmão, eu sei que em Salmos fala, pede as nações que eu te darei por herança. Jesus, ele era uma pessoa que orava, irmão, e ele estava pedindo Israel. E ele não conseguiu Israel, irmão. Ele não conseguiu Israel. Mas, quando ele se entregou e demonstrou o amor dele para com Deus, o Senhor entregou o mundo para ele. Então, irmão, não adianta só ficar pedindo, não, irmão. Tem que amar. Jesus orava, ele passava a madrugada orando, e ele amava Israel, ele deixava isso bem claro, mostradinho para eles. Quando vinha gente de outra nação, eles falavam, ó, não estou nem com vocês não, eu vim para esses aqui, ó, para a ovelha perdida da casa do meu pai. Como se diz, eu estou focado neles, Sabe por que a gente foca só na nossa casa, só na nossa cidade, só na nossa nação? Porque a gente não ama Deus. Porque a gente não ama Deus. Que o dia que a gente amar a Deus, irmão, a gente vai ver que aquele que está de fora, irmão, tem a mesma importância que nós que estamos de dentro. É o mesmo preço, irmão, que Deus pagou. Deus não pagou mais para a minha família que pagou para a família do outro. Ele pagou o mesmo preço, irmão. É o mesmo preço. Mas é claro, nós temos que representar Deus no lugar. Mas é desse jeito, é Jerusalém, Judéia, Galileia, mas até os confins da terra, irmão. Eu sei que a volta vai ser igual nos dias de Noé, mas o número de salvo não, irmão. A palavra de Deus fala que é gente de toda nação, de todo o povo, de toda língua, irmão. Vai ter só uma família lá não, irmão. O sacrifício de Jesus não foi vão, irmão. Ele foi para todo mundo, irmão. E se a gente amar a Deus, irmão, a gente vai conseguir mostrar ao mundo, mostrar para o mundo. Aqui a chave, irmão, vou terminar com essa chave. João capítulo 14, irmão, o último versículo fala assim, ó. Agora é vital que todos saibam que eu amo o Pai. Dali foi para a cruz, irmão. O mundo viu Jesus, reconheceu Jesus, não foi quando ele pregava, não foi quando ele ressuscitava morto, não foi quando ele orava, não foi quando ele andava por cima das águas, foi quando ele se entregou por amor a Deus. Eu falei para o Diego, não se ilude. Eu falo, irmão, e tenho convicção para isso, porque eu tenho minha intimidade com Deus, Deus me revela essas coisas. João capítulo, vou terminar aqui, 3,16, se não me engano, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho. Então, Jesus é o amor de Deus para com a humanidade. Agora, Jesus se entregando, é claro, irmão, ele amava todos nós, mas ele não estava respondendo o amor dele para conosco, ele está respondendo o amor dele para com o Pai. Como se diz, Pai, você me mandou provando o seu amor para com eles, e eu estou aqui me entregando, provando o meu amor para com o Senhor. Então, esse é o processo, irmão, o círculo. Deus ama o mundo e você ama Deus. Deus faz pelo mundo e você faz por Deus. Nosso problema é que nós queremos fazer por pessoa, por isso que a gente prega o que elas querem ouvir. A gente fala o que elas querem ouvir. Porque quem não quer uma família abençoada, você entendeu? Quem não quer dinheiro na conta? Então a gente movimenta dessa forma,
demonstrando o nosso amor para com o mundo, para com os nossos. Não tem importância, irmão. Jesus não deixou de amar ninguém, mas ele se entregando, ele não estava mostrando o amor dele por ninguém, ele estava mostrando o amor dele para com o Pai e o amor do Pai para com o mundo. Esse é o círculo. Agradeço a oportunidade.